Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, hoje é um dia especial, é um dia de celebração. E nós celebramos hoje o nascimento de Jesus. Pai, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho certeza que ela nasceu no Teu coração primeiro, Pai. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, mas fale conosco não apenas com as minhas palavras, com a voz que sai da minha boca, mas através das palavras do Espírito Santo que sonda os nossos corações nessa manhã. Seja aqui, seja online, que o Senhor venha causar transformação, arrependimento e um abrir de olhos em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém bem forte aí. O Natal chegou. Natal chegou. Como é que você, onde você estava no Natal do ano passado? Você lembra? Você lembra, Marcinha? Qual era a sua realidade no Natal passado? Você lembra? Com quem você estava? Talvez você não estava aqui em Miami, talvez você não estivesse na Flórida, talvez você não estivesse nem nos Estados Unidos. Aonde que você estava um ano atrás? Qual era a sua realidade? Uma irmã falou aqui, Rio de Janeiro. O Rio continua lindo? Continua. Perigoso, mas continua lindo. Vamos orar para Jesus construir mais igrejas no Rio de Janeiro. Posso ouvir um amém? No Brasil, nas nações do mundo. Hoje eu quero falar isso, eu falo com muito temor no meu coração. Nós participamos. Você participa não somente de uma igreja local, Miami, Lagoinha, Miami, mas você participa de uma igreja que é global. Hoje nós somos mais de 600 igrejas no mundo. No mundo. Nós estamos em todos os continentes. Posso ouvir um amém, gente? Você se alegra comigo? Eu me alegro demais, porque há uma unção apostólica sobre essa igreja. Há uma unção profética sobre essa igreja. E talvez, ouça o que eu vou falar, talvez há pastores que estão aqui hoje que o Senhor vai levantar, para pastorear um povo. Você quer comigo? Nós somos celeiro, amém? Então onde você estava? Talvez você tenha boas lembranças do seu Natal passado. Talvez foram boas lembranças. Você tinha ali pessoas com você que te trazem boa lembrança, mas que hoje elas não estão mais com você. Se tem algo que nos une, é que as nossas histórias, elas se conectam de alguma forma. Faz sentido isso? Porque aquilo que é motivo de celebração para mim, e eu me alegro, me celebro, tem algo que para você é motivo de celebração e você se alegra. Você se alegra por algo que aconteceu. Assim, da mesma forma que tem algo ruim que possa ter acontecido comigo e que pode ter acontecido com você, por mais diferente que seja, nós também já choramos, nós também já sofremos. Então, no fim das contas, as nossas histórias, elas nos conectam, nos fazem parecidos. No início desse mês, nós pensamos sobre qual seria o tema do Natal desse ano. E aí eu fiz uma análise e pensei tudo que as histórias que nós ouvimos a respeito do processo que essa igreja passou nos últimos meses, inclusive no último ano. E eu também parei e fiz uma reflexão a respeito do que nós passamos, eu e a minha casa passamos no último ano, e das coisas e das mudanças, e refletindo sobre isso. Eu estava aqui pensando, Deus, qual seria o tema do Natal desse ano? Qual é o tema do Natal para Lagoinha Miami Church? E aí eu pensei nos muitos desafios que nós passamos como igreja, desafios coletivos e desafios individuais. Os desafios que você passou. E eu entendo que todos nós, em determinado momento, nós esperamos por um milagre. Nós esperamos por um milagre. Eu não sei qual é o tamanho do seu milagre, mas no fim do dia você espera um milagre. Todos nós esperamos um milagre. E eu pensei, bom, seja qual for a área financeira,
a área conjugal, a área legal, a área familiar, carreira, saúde. Todos nós precisamos de um milagre. Então eu pensei, por que não dar o tema de Natal de Milagres? Natal de Milagres. E pensando nisso, o nosso time maravilhoso de voluntários, incrível, gente, eu amo tanto os voluntários da nossa igreja. Nós tivemos uma ideia de pegar umas bolinhas de Natal, para enfeitar a árvore, que a gente pudesse colocar pedidos de milagres, coisas que para o homem é impossível acontecer. Então, muitas pessoas, muitos de vocês escreveram um recadinho, escreveram seu pedido de milagre, colocaram dentro da bolinha e penduraram na árvore de Natal. Eu quero compartilhar aqui dois, muito breve, muito rapidinho, para que isso possa fortalecer a sua fé. Uma delas era uma irmã que logo quando nós chegamos, eu acho que a gente mal teve a oportunidade de conhecê-la. Ela foi diagnosticada com câncer. E aí, com muito medo e temor, porque câncer é uma doença séria, é doença que hoje acomete a muitas pessoas. Nós oramos por ela, a igreja orou por ela, os voluntários oraram por ela, os G6, os nossos grupos de crescimento, que são nossos pequenos grupos, nossa igreja em casa, oraram por ela. E aí, há mais ou menos um mês atrás, a mãe dela me mandou um áudio, chorando, feliz, alegre: Pastor Paulo, você não vai acreditar, a minha filha, a Nicole, ela recebeu o milagre e ela está curada do câncer, ela está liberta do câncer. Pastor, obrigado pela igreja que nos acolheu, obrigada por essa família chamada Lagoinha Miami. No dia de Thanksgiving, no dia dos voluntários, uma irmã também muito preciosa, nossa, voluntária aqui, ela chegou e falou: Pastor, eu quero compartilhar um milagre. E ela foi lá na árvore, pegou a sua bolinha ali, que ela tinha colocado o seu pedido de milagre dentro, e trouxe para cá e falou: Pastor, no dia que eu escrevi isso, eu estava assustada, eu estava com medo, porque eu senti como um nódulo no meu seio direito, e eu pedi ao Senhor que o Senhor me livrasse de qualquer enfermidade. E eu coloquei e eu descansei. Passaram-se os dias, ela foi no médico, e o médico falou: olha, a gente tem que verificar isso novamente. E foi novamente em outro médico, até ela descobrir que havia sim algo ali diferente que não era para estar. E aí ela continuou orando. Acho que foi alguns dias antes do Thanksgiving, antes da celebração de ação de graça, ela recebeu a notícia de que ela não precisava se preocupar, porque não era nada. Gente, eu não sei qual é o seu milagre, eu não sei qual é, mas todos nós precisamos de um milagre. Todos nós precisamos de uma intervenção divina. Então foi assim que nasceu também a nossa decoração. Você já viu uma igreja que coloca uma árvore de Natal de cabeça para baixo, gente? Foi assim que nasceu. Sabe por quê? Porque muitas vezes, preste muita atenção no que eu vou te falar, a nossa vida parece que ela está de cabeça para baixo. Muitas vezes parece que aquilo que foi criado para um determinado propósito não está cumprindo com o propósito que foi criado. Então nós pegamos, vamos pegar tudo que nós temos aqui, e a ordem era: não vamos gastar com nada, porque estamos numa fase de reconstrução como igreja, como família. Então nós pegamos ali uns painéis de drywall que estavam ali de um momento que a igreja viveu, um momento muito bom que nós celebramos, uma história, algo do passado, e nós demos um novo sentido para aquilo. Recortamos em formato de árvore de Natal, de pinheiro. Pegamos a árvore de Natal, usamos uma escada de construção, gente. Uma escada de obras, e colocamos ali pisca-pisca e as bolinhas de Natal penduradas. Pegamos uma estrutura e deixamos ela propositalmente torta ali no corredor do banheiro. Pegamos um andaime que era usado para subir, que ainda é usado para subir, para reformar e para fazer coisas. Enfeitamos ele.
E colocamos uma árvore de Natal de cabeça para baixo, com as bolinhas caindo do céu para baixo. O que eu quero te dizer com isso, gente, isso não foi algo, meu Deus, a igreja está pobre, não tem dinheiro, eles não, que povo sem criatividade, não. O propósito disso foi para mostrar que mesmo no lugar onde parece que as coisas não estão conforme deveriam estar, Deus ainda aparece e Ele faz aquilo que Ele quer. A sua vontade é estabelecida nesse lugar que parecia sem forma, num lugar que parecia sem sentido. Deus vem, show up and show off. Ele aparece e Ele faz acontecer. E essa é a palavra para você hoje. Eu tenho 2 pensamentos muito breves para compartilhar com vocês hoje. O primeiro é o seguinte: o ambiente menos provável para mim é o ambiente mais provável para Deus. Eu vou falar de novo. O ambiente menos provável para mim é o ambiente mais provável para Deus. Você pegou isso? No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Quero que você acompanhe comigo, nós temos aí nas telas. Capítulo 1 ao 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pelo que sabemos, José e Maria buscavam um lugar para que Maria tivesse o seu primeiro filho. E ali, como era um decreto do imperador de que todos voltassem para as suas cidades, imagina, Belém, que era uma vila, era uma cidade pequena, estava lotada de gente. Então, em todas as hospedarias, não tinha esse lugar. E José e Maria estão à procura desse lugar apropriado. Desse lugar que seria, é um lugar digno de ter um bebê. E não encontraram. Não foi encontrado. Mas aí que está a beleza do que Deus faz. No lugar menos provável para Maria e José, foi o lugar mais provável para Deus. Eles poderiam estar em qualquer outra, eles estavam lá na Judéia, estavam em outra cidade, em Nazaré. Mas o imperador deu a ordem para que eles fossem até Belém da Judéia, para terem o seu filho. E Belém era uma cidade pequena, uma cidade de cerca de 6 milhas ao sul de Jerusalém. E foi lá que Deus escolheu para o nascimento de Jesus. Tem fato curioso aqui, é que eu gosto de estudar muito a Bíblia, e eu gosto de ir além do que você lê aqui. Eu gosto de ler comentários, e eu estudo. Eu descobri que o nome Belém significa simplesmente casa do pão. Casa do pão. E aí eu lendo, eu vou entendendo então que Deus escolheu a casa do pão para ser o local de nascimento de Jesus. Está comigo? Em João 6,35, Jesus já era nascido, Jesus estava com seus discípulos. Ele vem e declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem até mim nunca terá fome. Como assim? Depois, mais na frente, Jesus, com os seus discípulos, ele está então celebrando a Páscoa numa ocasião que é conhecida como a Santa Ceia. Ele olha para os seus discípulos em determinado momento, você está comigo? E diz assim, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. É importante entender que no reino de Deus nada é por acaso.
Até o que não faz sentido, no final das contas, faz todo sentido. Deus, Ele não dá ponto sem nó, você crê nisso? Às vezes você pensa, meu Deus, a minha situação, pastor, já era, acabou, não tem mais. Deus não dá ponto sem nó. Deus, Ele sabe o final desde o começo. Então entenda uma coisa, quando Jesus está com seus discípulos, Ele está celebrando a nova aliança. A nova aliança, entenda comigo, a antiga aliança, quando o povo foi liberto do Egito, Deus fez cair o maná dos céus. Você lembra dessa história? Você lembra da história do maná? Quando o povo havia saído do Egito e estava ali numa peregrinação no deserto, Deus não deixou faltar alimento, nem um dia sequer. E todos os dias descia um maná do céu, que era um pão do céu. E o povo comia, e no outro dia vinha de novo um pão, porque o povo estava com fome. E no outro dia, pão novamente. Já pensou pão por 40 anos? Eu gosto de pão, mas gente, eu não dou conta não, 40 anos de pão. Mas foi isso que aconteceu na antiga aliança. Já na nova aliança, Jesus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, nasceu em Belém, na casa do pão. Deus deu Jesus o pão da vida, para que a gente nunca mais tivesse fome, para que a nossa fome não física, que é temporária, mas uma fome espiritual, uma fome que é eterna, para que nunca mais houvesse essa fome espiritual na nossa vida, que a gente encontrasse então aquele que é o pão da vida, aquele que é o eterno de Deus, e todo aquele que vir a Ele e comer do pão terá a vida eterna. Por mais que você morra hoje, no dia que você fechar os seus olhos, no dia que o seu corpo dizer chega, você vai viver eternamente, porque você conhece do pão da vida. Faz sentido para você? Com isso eu entendo que no reino de Deus tudo faz sentido e no final tudo se conecta. O nascimento de Jesus em Belém não foi obra do acaso. Belém não foi uma opção. Belém foi o lugar escolhido por Deus. O lugar menos provável para você é o lugar mais provável para Deus. Eu posso ouvir um amém? Você crê comigo? José e Maria procuravam por um lugar na hospedaria, enquanto Deus já havia preparado a manjedoura. Talvez você está procurando um lugar perfeito, a situação perfeita, quando Deus já viu aquilo acontecendo, quando Deus já viu o seu milagre tomando forma. Gente, recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso. Talvez você tenha montado o cenário perfeito. Muitas vezes procuramos por soluções para resolver nossos problemas, enquanto Deus já preparou o cenário perfeito para que o seu milagre acontecesse. Talvez você pense que o milagre vai acontecer quando você chegar lá. Quando eu chegar lá. Quando você morava em outro país, no Brasil, seja onde for, em outra cidade, outro estado, você pensou, nossa, minha vida nova vai começar quando eu chegar lá. Já pensou? Já se colocou nesse lugar? Você já esteve nesse lugar? Só vai acontecer quando o que eu estava imaginando, esse é o cenário perfeito. E para Deus não tem cenário perfeito. Tem uma pessoa perfeita, que é o próprio pão, que é Jesus. Não importa o lugar que você esteja, se você está com Jesus, acabou. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Recebe isso em nome de Jesus. Então não importa se o ambiente é menos provável, se você estiver com Jesus do seu lado, todo lugar é lugar de milagres. Todo dia é dia de milagre. Segundo ponto que eu tenho para compartilhar é o momento. Primeiro foi o ambiente, o local. Menos provável para você é o local mais provável para Deus. O momento menos provável para mim é o momento certo para Deus. Eu vou te explicar isso. Lucas 2, 1, 3 conta assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. José e Maria, eles não foram para Belém por um acaso.
Havia um decreto do imperador. O governador, aquele que dominava tudo, ele deu um decreto. Um presidente já deu um decreto que fez você tremer? Na nossa situação, né? Do nosso país, da nossa casa, no Brasil. Alguns decretos são assustadores. Mas nada impede aquilo que Deus quer fazer. No fim das contas, a última palavra é do Senhor. Eu sinto falar isso para alguém que está assistindo aqui. No fim das contas, a última palavra é dele, é de Deus, é do Senhor. Ele toma conta da vida daqueles que entregam a vida para Ele. Então confia, guarde o seu coração no Senhor. Às vezes o momento você espera, nossa, mas o momento está passando. Deus, Ele é dono do tempo. Deus, Ele não perde o tempo dEle. Ele sabe o que Ele faz e o tempo dEle nunca se atrasa, nunca se adianta. Ele sempre vem na hora certa. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Então, por mais que o motivo do imperador, voltando para o imperador aqui, por mais que o motivo dele fosse de fazer um census, para que ele pudesse recolher imposto de todo o Império Romano, sabemos que tudo tem um propósito no reino de Deus. E por mais que uma promessa pareça demorar, Deus nunca se atrasa. Se olharmos para a Bíblia, eu gosto de história, amo história, vem comigo, pode ser? Vamos comigo numa história aqui? Se olharmos para a Bíblia, cerca de 700 anos antes de Jesus, um profeta chamado Miqueias, em uma cidade ao sul de Jerusalém, ele havia profetizado, ele disse assim, Miqueias capítulo 5, versículo 2, a gente tem esse texto, eu quero que todo mundo veja isso. 700 anos antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus, mas tu, Belém Efrata, que era o nome antigo de Belém naquele tempo, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O nascimento de Jesus já havia sido profetizado. Antes do imperador pensar no decreto, antes do imperador ter nascido, Deus já havia decretado o nascimento de Jesus. Fica comigo. Outro homem de Deus que profetizou a respeito de Jesus e a respeito do fim dos tempos, o nome dele é Daniel. Ele viveu um pouquinho depois de Miqueias, 600 a 525 anos antes de Cristo. Daniel 2, 23 conta que um dia o imperador chamado Nabucodonosor, se você tiver um filho, pensa aí com carinho nesse nome. Nabucodonosor era o imperador e ele havia tido um sonho, gente. Olha só. Ele havia tido um sonho, e nesse sonho ele havia até esquecido do sonho, mas ele ficou tão perturbado que ele fez chamou todos os sábios e todos os astrólogos daquele tempo do seu império, lá da Babilônia, e falou assim: olha, eu preciso que um de vocês não só interprete o meu sonho, mas me faça lembrar do sonho. Isso é impossível, gente, vamos combinar? Mas foi isso que ele fez. Gente, foi um alvoroço naquele lugar. Um alvoroço. Imagina os astrólogos, os sábios ali, correndo para um lado e para o outro. E agora? Nossa cabeça vai ser decepada. Porque esse foi o decreto dele. Se ninguém me der a interpretação e o que eu sonhei, revelar o que eu sonhei, vai morrer todo mundo. Aí eles chegaram, essa notícia chegou para um homem chamado Daniel. Um homem de Deus. E esse Daniel chega para o rei e fala: olha, eu não vou desvendar o seu sonho, mas o Deus que eu sirvo vai desvendar o sonho para o rei. Me dê alguns dias. Daniel foi para a presença do Senhor. Deus revelou o sonho para Daniel. Daniel volta para a presença do rei. E ele começa a contar para o rei o sonho. Ele fala: rei, tu és rei de reis. A majestade desse império é teu. Eis que te digo o sonho que tu tiveste, porque o meu Deus me revelou. E o sonho era o seguinte: havia uma estátua muito grande, e nessa estátua, a cabeça da estátua era feita de ouro, o peitoral e os braços eram feitos de
prata. O cinturão, aqui o quadril era feito de bronze, e as pernas eram feitas de ferro, e os pés eram como ferro e barro. Está entendendo? Consegue visualizar essa estátua bem louca? Esse foi a revelação do sonho. Vocês querem saber a interpretação do sonho? Quer ou não? Ih, tá fraco, hein? Só minha irmã aqui do Rio de Janeiro que quer. A interpretação do sonho foi o seguinte: Daniel chega e fala: Rei, a cabeça de ouro representa o teu reino, é tu. O peitoral e os braços representam um outro império menor que o teu. E o outro, um outro império. E o outro, um outro império. Mas o sonho não acabou por aí, rei. Porque eu via como uma pedra que descia, sem a ajuda de homem, ela descia por um monte, por uma montanha, e ela via, quando ela descia, ela destruía essa imagem, essa estátua, destruía e despedaçava ela toda. E dessa pedra, preste atenção, dessa pedra se formava uma grande montanha que cobria toda a terra. Que é isso, gente? Quer saber mais? A cabeça de ouro era o império babilônico, de Nabucodonosor. O peitoral e os braços de prata eram o império medo-persa. Você que gosta de história, você sabe o que eu estou falando. O império medo-persa, debaixo do governo, ou sob o governo do imperador Ciro o Grande. O quadril e o ventre de bronze era o império greco-macedônio, governo do imperador Alexandre o Grande. Eu estou falando besteira ou não? Isso é história, gente. As pernas de ferro eram o império romano, o ferro que representa força e poder. E Roma, ele veio com muita força. Foi um dos maiores impérios da história da humanidade. E os pés de ferro e barro demonstram que no final do império romano já não havia tanta força como o ferro, e o império já estava fragmentado como o barro. E a pedra? E a pedra? A pedra que se tornou uma montanha simboliza um reino que jamais terá fim e que nunca será destruído. Deus determinou não somente o local onde Jesus nasceria, Belém, mas veja só, Jesus veio durante o Império Romano. Aquele que era o Filho, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo em forma humana, se subjugou, se colocou em forma humana com as mesmas necessidades que eu e você temos. Como um bebê inocente, ele veio ao mundo, morreu em nosso lugar, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então Deus, ele não apenas determina o local do seu milagre, mas ele determina quando o seu milagre vai acontecer. Se o seu milagre está tomando muito tempo para você, descansa, porque para Deus é o tempo certo. Eu não estou falando algo que alguém me falou, eu estou falando de algo que eu vivo todo dia. Todo dia. Conclusão: entendemos que Deus determinou o local e a hora para o nascimento de Jesus. E esse Natal de milagres, o Natal é de milagres porque o maior milagre que a humanidade poderia ter experimentado já aconteceu. O maior milagre que a humanidade poderia ter testemunhado já aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás, numa vilazinha 6 milhas ao sul de Jerusalém, chamada Belém da Judéia, Belém de Nazaré. Foi lá em Belém que Jesus nasceu. O maior milagre foi ter Deus encarnado, que veio em forma humana e habitou entre nós, como eu e você, como homem, como eu e você. Então o milagre do nascimento de Jesus, acompanha comigo aqui, já estou acabando. O milagre do nascimento de Jesus abriu o caminho para que eu e você pudéssemos viver os nossos milagres hoje. Eu vou falar de novo. O milagre de Jesus ter vindo ao mundo abriu caminhos para que eu e você pudéssemos experimentar milagres hoje. Por quê? Como assim? Porque se o Jesus não tivesse nascido, se Deus não tivesse enviado Jesus, ele nunca teria dito
que em seu nome nós podemos todas as coisas. Ele nunca teria dito: meu filho, meus discípulos, vocês que moram aqui, Lagoinha, Miami, vocês que moram na região de Miami-Dade County, Broward, tudo o que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai que está no céu fará. Se Jesus não tivesse nascido, a gente nunca teria Jesus declarando: eu lhes asseguro que vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, pois nada lhe será impossível. Se Jesus não tivesse nascido, Ele não teria dito para a gente: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Você entende que o Jesus foi o maior milagre, e Ele abriu o caminho para que o meu milagre e o seu milagre pudesse acontecer? Por isso que precisamos ter muita gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor pelo que Ele fez. Ele não precisava, Deus não precisava ter enviado Jesus. Ouça aqui, Deus não precisava ter enviado Jesus, mas Ele enviou porque Ele te ama, porque Ele te viu. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já te conhecia. Isso tudo é muito lindo, muito belo. Todo mundo gosta de ouvir falar de milagre, né, Oswaldo? Todo mundo gosta de falar de milagre. Eu quero um milagre, eu espero um milagre, eu creio no milagre. Mas o que você tem feito para isso? O que você tem feito para isso? Se você quer viver um milagre na sua vida, conheça o Deus do milagre. Ele veio ao mundo não somente para nos salvar, e isso é maravilhoso, isso é o mais importante, mas Ele veio no mundo para se relacionar comigo e com você. Para dizer para você: eu sei o que é carregar um peso. Eu sei o que é chorar por luto. Quando Jesus chorou por Lázaro, Ele viu a comoção daquele povo que estava chorando pelo seu amigo, e Jesus já sabia que Ele é a ressurreição e a vida. Ele já sabia, mas Ele teve compaixão. Compaixão. E esse é o nosso tema do ano que vem. O ano de 2024 vai ser incrível. O ano da compaixão. Quanto mais compaixão houver no nosso coração, mais do derramar de Deus vai ser sobre as nossas vidas. Então Jesus, Ele teve compaixão. Quando Jesus estava ali ensinando aquela multidão, uma multidão de pessoas, Jesus teve compaixão daquele povo e deu para eles de comer. Aquele que é o pão, que nasceu na casa do pão, dá pão. Ele é o pão da vida, que desceu dos céus, que te dá a vida eterna. A vida eterna já está disponível para você, basta você buscar Ele. Então vamos para a prática. Como que eu posso viver um milagre, pastor? Primeiro passo: tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Você que é casado, ou você já foi casado, você já sabe o que é ter intimidade com alguém. Proximidade. Você está no dia a dia, no dia bom, no dia da fartura e no dia da escassez. Jesus, Ele quer ser o teu amigo, Ele quer ser o teu salvador, Ele quer ser o teu Senhor, no dia bom, no dia da fartura, mas também no dia da escassez. Então conheça Ele, dê um passo para se aproximar do Senhor. Talvez para você hoje está tudo bem, né? Tudo bem, não tem nenhum problema acontecendo, mas o dia ruim ele vem, o dia mau ele vem, é só questão de tempo. Eu não estou falando isso aqui para te assustar de forma alguma, eu estou falando isso para te preparar. Como que você vai sobreviver o dia mau? Com Jesus. Com Jesus, intimidade. Mas Jesus não está mais aqui, Ele foi para os céus. Não, Ele prometeu que Ele deixaria o seu Espírito, o Espírito do Deus vivo que habita no meio de nós. Daniel profetizou a respeito de Jesus, mas nem passava na cabeça de Daniel a experiência que eu e você podemos ter, de ter o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. Miqueias profetizou a respeito do nascimento do Messias em Belém, mas ele não sabia o que significa ter o Espírito Santo acessível para mim e para você, e tantos outros, Jeremias, Isaías e tantos outros que profetizaram, eles não sabiam
sabem o que eu e você sabemos. Eles não experimentaram o que eu e você podemos experimentar em Jesus. Então quando você estiver lá no seu carro, dirigindo, trabalhando, onde quer que esteja, onde quer que você for, aí na sua casa, você que está nos assistindo, em qualquer lugar, gente, Deus está ali com você. Alimente-se da presença dEle. Eu vou falar de novo, alimente-se da presença do Senhor. É a presença do Senhor que vai te sustentar no dia difícil. É a presença do Senhor que vai te guiar no dia da incerteza. É a presença do Senhor que vai te guardar no dia da tentação. É a presença do Senhor que traz sentido para a vida sem sentido. É a presença do Senhor que nos possibilita vivermos um milagre hoje e agora. A presença dEle. Você pode se colocar de pé. Intimidade com Deus é muito simples. Intimidade com Deus. Conheça a palavra. Viva a palavra. Ame a palavra. Estude a palavra. Isso aqui não é um livro histórico, embora fale muito de história, mas aqui está a própria palavra de Deus. Há lugares que essa palavra não pode entrar, e ela está acessível para você hoje. Conheça a palavra, ame a palavra, viva a palavra, sem religiosidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não faz isso para ganhar algo de Deus, mas porque você ganhou algo de Deus é que você faz, amém? E por último, conecte-se com pessoas que professam a mesma fé que você. Venha para a igreja, venha para os cultos. Quinta-feira, 8 horas da noite, o nosso culto fé. Domingo, às 11 horas da manhã, o nosso Special Sunday. A partir do dia 14 de janeiro, posso ouvir um grito aí bem alto de alegria, o nosso culto à noite, o Sunday Night Service, às 6 horas da tarde. Venha para o culto. Ah, pastor, mas eu não consigo, não sei o que. Meu irmão, você tem uma opção. O nosso G6, os nossos grupos de crescimento, que é a base e o coração dessa igreja. Pequenos grupos que se reúnem em casas de pessoas imperfeitas, para conhecer mais daquele que é o perfeito, de Jesus. Feche seus olhos, querido.